Esta oração vai trazer paz ao seu coração e direção de Deus para o seu dia. Você sente que começou o dia com a mente cheia e o coração em silêncio? Como se por fora tudo parecesse normal, mas por dentro faltasse alguma coisa? Essa oração chegou até você por propósito divino. E talvez seja justamente o que vai transformar a forma como você atravessa este dia. Quantas decisões você precisa tomar que ainda não sabe como? Quantas respostas você tem procurado que ainda não chegaram? Talvez o maior barulho hoje esteja vindo do seu próprio interior. A angústia silenciosa que insiste em permanecer mesmo após uma noite inteira de sono. Mas agora respire com intenção, porque essa oração não vai apenas aliviar o peso que você carrega. Ela vai realinhar seu espírito com a voz de Deus. A paz que você procura não está fora. Ela começa dentro, no instante em que sua alma se curva diante daquele que conhece cada pensamento seu, antes mesmo que você diga uma palavra. Hoje não é o mundo que vai te direcionar, é o céu. E enquanto você ouve cada palavra desta oração, sentirá algo diferente acontecendo dentro de você. Deus não quer apenas te dar paz, Ele quer ser a sua paz. Não quer apenas apontar um caminho, Ele quer andar com você, passo a passo, decisão por decisão, pensamento por pensamento. Mas para isso, você precisa se abrir. Não com fórmulas, não com pressa, com sinceridade, com fome, com entrega. Você não deu play neste vídeo por acaso. Alguém pode até achar que é só mais um conteúdo religioso, mas Deus sabe, é um encontro entre sua alma e a presença dEle. O céu quer falar com você agora, e não se trata de emoção, é direção, é realinhamento, é o que faltava. Então não pare no meio, não distraia sua mente. Algo sobrenatural está sendo liberado neste momento. E se você permanecer até o fim, vai perceber que não é só o seu dia que vai mudar. É o seu interior, a sua mente, o seu caminhar. Porque Deus está prestes a te dar mais do que alívio. Ele vai te entregar sentido, paz e clareza, consciência da presença de Deus. Você já parou para perceber como muitas vezes a correria do dia engole a presença de Deus? A gente acorda, liga o piloto automático, responde mensagens, corre para dar conta de tudo e esquece que o Criador está ali, presente, esperando só um olhar, uma palavra, um espaço. Mas agora é diferente. Agora você parou. E esse é o primeiro passo para sentir algo que não vem do mundo. A presença real de Deus ao seu lado. Não como um conceito distante, mas como uma companhia viva, constante, invisível aos olhos, mas perceptível ao coração. É nessa consciência que começa a paz. Quando você se dá conta de que não está sozinho, que há um Deus que não apenas observa, mas participa. Ele não é um espectador do seu dia, ele é o autor da sua história. E tudo o que ele espera é que você o inclua nos próximos passos. Quando a mente desacelera e o coração se abre, você percebe, Deus não está longe, Ele está aqui. E você sente, não com a pele, mas com a alma. Ele está presente no silêncio, nas pausas, nos detalhes que ninguém vê. Está nas respostas que você ainda não entendeu, mas que Ele já alinhou. A presença dEle não grita, mas sussurra, não invade, mas convida. E é nesse convite que começa a direção. Porque antes de Deus te apontar um caminho, Ele quer te lembrar quem está com você no caminho. E essa lembrança tem o poder de transformar completamente a forma como você vive o hoje. Não espere por grandes sinais. A presença de Deus é sutil, mas poderosa. Quando você reconhece que Ele está com você agora, mesmo sem ter todas as respostas, tudo muda. O medo perde a força. A ansiedade cede lugar à confiança. A dúvida se cala diante da certeza de que Deus está no controle. O silêncio que revela a direção. É no silêncio que Deus mais fala. Mas esse silêncio nem sempre é confortável. Às vezes parece ausência,
outras parece demora. E, em muitos casos, machuca mais do que o barulho da dúvida, porque o coração grita por uma resposta e tudo o que ele encontra é silêncio. Mas o céu não está calado, está trabalhando. A resposta de Deus nem sempre vem no tempo da sua aflição, mas no tempo da sua maturidade. Ele não responde só para te aliviar, ele responde quando a sua alma está pronta para obedecer. O problema é que confundimos ausência de som com ausência de direção. Só que Deus não é limitado pela nossa forma de perceber. Enquanto você sente que está tudo parado, Ele está organizando. Enquanto você espera um sinal, Ele está te moldando. Enquanto você questiona por que Ele ainda não respondeu, Ele está te preparando para aquilo que você ainda não vê. A direção de Deus raramente vem com placas, ela vem com paz. Quando algo é dele, o coração não entra em guerra para continuar. Ele descansa. Por isso, essa oração é uma resposta, mesmo que silenciosa. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo, e no tempo certo você também vai entender. Não se desespere por não ouvir, nem tudo que é verdadeiro precisa fazer barulho. Deus está te guiando mesmo no silêncio. Às vezes, Ele te tira do caminho errado sem fazer alarde. Às vezes, Ele fecha portas para proteger sua integridade e você pensa que é rejeição, mas é direção. Por isso, hoje, em vez de pedir explicações, peça sensibilidade. Em vez de exigir clareza, peça confiança. Porque se Deus ainda está em silêncio, é porque Ele está construindo uma resposta que vai fazer sentido quando tudo ao seu redor se alinhar ao que Ele já escreveu sobre você. A paz que excede o entendimento. Existe uma paz que não depende de explicações. Uma paz que não nasce quando tudo se resolve, mas que floresce mesmo em meio ao caos. É a paz de Deus, aquela que ultrapassa a lógica humana, que não precisa de circunstâncias perfeitas para existir. Essa paz não se compra, não se conquista, não se controla, ela se recebe. É um presente para quem decide confiar mesmo quando não entende. E talvez seja justamente isso que você esteja precisando agora. Não entender, mas confiar. Porque o coração cansado busca respostas, mas a alma sábia busca repouso. E essa paz que Deus oferece não é ausência de problemas, é presença de certeza. É saber que, mesmo com as lutas, você está guardado. Mesmo com as incertezas, você está amparado. Mesmo com os ventos contrários, você não será destruído. Você pode estar atravessando um vale, pode estar enfrentando pressões que ninguém vê, conflitos internos que não cabem em palavras. Mas Deus vê. Ele sonda o que nem você entende sobre si mesmo. E é nesse lugar profundo da alma que Ele derrama a paz dele, não para te anestesiar, mas para te fortalecer. Essa paz é o que te permite dormir sem medo, mesmo com contas para pagar. É o que te permite amar de novo, mesmo depois de tanto ter se decepcionado. É o que te permite continuar, mesmo quando tudo em você já queria parar. E ela não vem quando tudo se ajeita. Ela vem quando você decide entregar. Quando você solta o controle, abre mão da ansiedade e confessa: Senhor, eu não sei como, mas eu confio que o Senhor está cuidando. Essa oração é um convite, não para entender tudo, mas para receber essa paz agora. Feche os olhos, inspire fundo e deixe a presença de Deus preencher o espaço que antes estava ocupado pelo medo. A entrega que libera a direção. Enquanto você tenta controlar tudo, Deus apenas observa. Ele não força, Ele espera. Espera o momento em que o seu coração, cansado de lutar com as próprias forças, finalmente decide soltar. Porque é só quando você solta que Ele guia. A entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. É reconhecer que o controle sempre foi uma ilusão e que só existe descanso verdadeiro
quando você aceita que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Deus não guia quem apenas ora, Ele guia quem entrega. E entrega não é dizer, faça a tua vontade com os lábios, enquanto no fundo insiste em que tudo aconteça do seu jeito. Entregar é deixar ir. É abrir mão da ansiedade que exige resultados rápidos, da comparação que corrói sua paz, da urgência que atropela o tempo de Deus. A direção que o céu quer liberar sobre a sua vida hoje não está travada. Ela está condicionada à sua entrega. Porque Deus não se move por desespero. Ele se move por fé. E fé de verdade é descansar mesmo sem saber o próximo passo. Quando você entrega de verdade, algo muda dentro de você. As orações deixam de ser exigências e passam a ser declarações de confiança. O medo cede espaço à convicção. O que era peso se torna leve. O que era luta vira paz. É nesse ponto de entrega que o céu age. Porque agora não é mais você tentando mover o céu. É o céu movendo você e tudo se alinha. As decisões, os caminhos, os encontros, as respostas. Não do seu jeito, mas do jeito certo. Por isso hoje, não peça apenas por direção, peça por rendição. Diga com sinceridade, Senhor, os meus passos não são mais meus. Toma o volante, me guia. E mesmo que não seja o caminho que eu esperava, se for o teu, eu irei. O dia que começa debaixo da vontade de Deus. Existe uma diferença enorme entre começar o dia do seu jeito e começar o dia do jeito de Deus. Um começa na correria, no barulho, na tentativa de controlar tudo antes das coisas saírem do lugar. O outro começa com silêncio, direção, presença. Quando você entrega o seu dia ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, algo muda no ambiente espiritual ao seu redor. Caminhos se alinham, palavras são evitadas, reações são controladas. Não porque você virou perfeito, mas porque está sendo guiado. É aqui que muitos se perdem, tentam buscar a Deus só depois que tudo já deu errado. Oram no final do dia, pedindo que Ele conserte o que poderia ter sido evitado se tivessem o consultado no começo. Mas hoje você escolheu diferente. Hoje você colocou Deus no início. E isso muda tudo. Ao colocar Deus no início, você consagra o que ainda não aconteceu. Você entrega o que não vê, o que teme, o que ainda nem sabe que vai surgir. E quando você faz isso, Ele responde com favor. Ele vai à sua frente. Ele fecha as armadilhas. Ele levanta livramentos silenciosos. Não espere o dia te atropelar para lembrar de Deus. Faça do início um altar. E você verá que tudo o que vier depois disso terá um outro peso. Porque quando Deus está no centro, até os imprevistos têm propósito. Até as dores produzem crescimento. Até os silêncios se tornam respostas. Então, antes de sair, antes de correr, antes de se entregar ao automático, pare, respire e diga com autoridade espiritual: Senhor, este dia é teu. Que cada passo meu esteja debaixo da tua vontade. Que nada me tire da rota que o Senhor desenhou para mim. O poder da oração que move o céu. Você não imagina o que acontece no mundo espiritual quando alguém ora com sinceridade. Talvez aos olhos naturais pareça apenas mais um vídeo, mais uma oração entre tantas. Mas aos olhos de Deus é um filho se conectando ao Pai. É um grito da alma sendo respondido pelo céu. A oração não é uma fórmula mágica, ela é um canal. E quanto mais você usa esse canal com fé e entrega, mais sensível fica para ouvir a voz de Deus. A oração não muda Deus, ela muda você. Muda seu olhar, sua postura, sua forma de atravessar o que antes parecia impossível. E não se trata de palavras bonitas. Se trata de verdade, de quebrantamento, de um coração que não finge fé, mas que mesmo tremendo diz: Pai, eu preciso de Ti. É essa oração que move o céu, que aciona milagres, que libera direção. Você pode estar num quarto sozinho agora, com fones de ouvido, em silêncio, chorando por dentro.
mas o céu inteiro está atento. Não importa onde você está. O lugar da sua oração se torna santuário quando ela vem do fundo da alma. O inimigo até tentou roubar sua fé, tentou silenciar sua voz. Te fez acreditar que orar não adiantava, que não fazia diferença. Mas ele mentiu. Porque enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você clama, Ele movimenta o invisível. Então ore com fé, com fome, com sede. Porque quando o seu espírito toca o coração de Deus, não há obstáculo que permaneça, não há dúvida que resista, não há escuridão que não se curve à luz da presença dEle. E você vai ver, depois dessa oração, o dia pode até ser o mesmo por fora, mas por dentro você estará diferente. Porque agora o céu está em movimento e tudo começa a se alinhar com o que Deus preparou para você. A confiança que caminha sem ver, mas crê. Nem sempre Deus mostra o caminho inteiro. Às vezes, Ele revela só o próximo passo, e isso é suficiente, porque a fé não exige mapa, ela exige confiança. Fé de verdade não é sentir que tudo está no controle, é saber quem está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Você não precisa enxergar tudo para saber que Deus está agindo. A confiança não nasce da lógica, nasce da certeza de que Ele é bom, de que Ele não erra, de que mesmo quando a estrada parece vazia, Ele está guiando por dentro. Essa confiança é o que sustenta quando os sentimentos oscilam, quando o medo tenta voltar, quando a dúvida sussurra que nada vai mudar. É aí que a fé precisa falar mais alto. É aí que você diz a si mesmo: eu não vejo, mas creio. Eu não entendo, mas confio. Eu não controlo, mas entrego. E esse tipo de fé, essa que anda no escuro confiando na luz que vem do alto, é o que move o coração de Deus. Porque ela mostra maturidade. Mostra que você não depende de sinais, depende da presença. Que você não precisa entender o porquê, só precisa permanecer no sim de Deus. Você já viu portas se abrirem sem empurrar? Já viu pessoas certas cruzarem seu caminho no momento exato? Já viu respostas surgirem quando você já não tinha mais força nem para pedir? Isso é o resultado de uma fé que não depende da vista. É a colheita de quem decidiu confiar. Por isso, hoje, em vez de se preocupar com os próximos passos, viva o agora com fé. Deus está cuidando, Deus está guiando. E mesmo sem saber como vai ser o fim do dia, você já pode descansar. Porque quem caminha com Deus nunca se perde. Ele não falha, Ele cumpre, Ele guia. E Ele está fazendo isso agora, a revelação que vem com a paz. Há momentos em que a resposta que você procura não vem com palavras, mas com paz. E é exatamente nessa hora que Deus está te falando, porque a revelação nem sempre é um sim ou não. Às vezes, é a tranquilidade que te visita sem aviso. É a leveza que chega depois da oração. É o fim da agitação sem motivo aparente. Essa paz que se instala depois de você orar com verdade é um sinal, um código espiritual. Um recado claro de que algo foi liberado no céu. Talvez você não tenha entendido ainda, mas a paz que chegou já é a prova de que Deus te ouviu e está agindo. A mente busca lógica, mas o espírito reconhece quando Deus está presente. E nesse momento, se o seu coração está mais calmo do que antes, mesmo que nada externo tenha mudado, entenda, essa é a resposta. A paz é o selo, a paz é o sim. A paz é o eu estou no controle. Pare de esperar sinais que confirmem o que o Espírito já te fez sentir. O que vem de Deus traz paz, mesmo quando desafia, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando desconstrói seus planos, porque quando é dele a alma reconhece. Ela não briga, ela descansa. Você não precisa mais forçar portas, nem correr atrás do que está fugindo de você. A paz te alinha com o tempo de Deus. E quando você entra nesse ritmo, tudo flui, tudo coopera, tudo responde. A revelação que você tanto busca pode já ter chegado.
não nos detalhes que você esperava, mas na certeza que agora você carrega. Siga essa paz. Ela vai te conduzir até onde nenhuma resposta racional seria capaz de te levar. A voz que guia mesmo quando o caminho parece fechado. Você já viveu aquele momento em que tudo parece travado, onde nenhuma porta se abre, nenhuma resposta chega e tudo ao seu redor parece se calar? É justamente aí que a maioria desiste, recua ou começa a pensar que Deus não está mais ouvindo. Mas a verdade é que há caminhos que só se abrem quando você aprende a ouvir a voz certa. Não a voz do medo, não a voz da pressa, mas a voz do Espírito. Porque Deus não guia com gritos, Ele guia com direção. E essa direção, muitas vezes, vem no meio do que parece um beco sem saída. O fato de você não enxergar uma saída não significa que não exista uma. Significa que ainda não é o tempo de vê-la. E é por isso que a confiança precisa ser maior do que a urgência. Porque a voz de Deus não responde ao desespero, ela responde à fé. Às vezes, Ele não mostra o caminho porque quer te ensinar a ouvir antes de andar. Porque quando você ouve primeiro, você pisa com segurança. Você não se perde. Você não precisa correr. Você apenas segue, mesmo sem entender tudo, mas com a certeza de que está sendo guiado. A voz de Deus acalma. Ela não confunde. Ela não pressiona. Ela não gera medo. Ela traz firmeza por dentro, mesmo quando tudo por fora parece incerto. Quando é Deus quem fala, o coração silencia. E mesmo que os olhos ainda não vejam, a alma sabe. É por aqui. Hoje, Deus está dizendo exatamente isso para você. Mesmo que pareça tudo parado, Ele está trabalhando em silêncio, alinhando os detalhes que você ainda não consegue ver. Não se mova por impulso, espere a direção. E quando ela vier, ainda que pareça improvável, siga. Porque quando é Ele quem guia, nenhum caminho permanece fechado por muito tempo. A presença que sustenta cada passo. Mais do que respostas, mais do que portas abertas ou milagres visíveis, o que realmente sustenta sua jornada é a presença. Porque tudo o que você precisa pode falhar. Tudo o que você construiu pode ser abalado. Mas quem caminha com a presença de Deus nunca anda em vão. A presença de Deus não é um luxo espiritual. É uma necessidade vital. É o que te mantém de pé nos dias maus. É o que te consola no silêncio. É o que te lembra que você não está sozinho, mesmo quando todos se afastam. A presença é o que você carrega quando as palavras acabam, mas a fé permanece. Talvez você não tenha todas as respostas que gostaria. Talvez ainda esteja esperando portas que não se abriram, curas que ainda não aconteceram, mudanças que parecem distantes. Mas se você tem a presença de Deus, então você já tem tudo o que precisa para continuar. Há quem caminhe com dinheiro, conexões, força própria, mas quem caminha com a presença carrega paz, sabedoria, discernimento e autoridade. Porque onde a presença de Deus vai, os céus se movem. Onde ela está, o inimigo não toca. Onde ela habita, há segurança mesmo em meio à tempestade. É por isso que Davi, em meio aos seus maiores conflitos, declarou: "Não me retires o teu espírito", porque ele sabia que podia perder tudo, menos a presença. Porque com ela você pode recomeçar. Sem ela, até o que você conquistou perde o valor. Hoje, declare com profundidade: Senhor, mais do que tudo, eu quero tua presença, que ela vá comigo, que ela me envolva, que ela seja o meu refúgio e meu guia, que eu nunca caminhe sozinho, mesmo que todos me deixem. Porque se o Senhor estiver comigo, então eu tenho tudo. O dia em que a fé fala mais alto que o medo. O medo não precisa de permissão para entrar. Ele se aproveita das brechas, dos vazios, das dúvidas não resolvidas. Ele se alimenta do silêncio que a fé deveria preencher.
Mas hoje é o dia em que a fé vai levantar a voz, e quando ela fala, o medo se cala. Você pode até estar acostumado a viver travado, sempre à beira de algo novo, mas paralisado pelo "e se? E se não der certo? E se eu errar de novo? E se tudo desmoronar?" O medo sempre quer prever o futuro para justificar a estagnação. Mas a fé olha para Deus e decide avançar, mesmo sem saber o que vem pela frente. A fé não ignora o medo. Ela olha para ele e diz: "Você não manda mais aqui." Porque a fé é escolha, é posicionamento, é atitude espiritual de quem entendeu que o medo nunca construiu nada. Ele só atrasa, só paralisa, só sabota. Quantas vezes você deixou de viver algo por medo? Quantas oportunidades foram adiadas? Quantos relacionamentos não curaram? Quantas decisões ficaram travadas por causa de uma voz que sussurra dúvida no momento exato em que você deveria confiar? Hoje, essa voz vai perder força, porque quem tem direção de Deus não precisa mais se esconder. Quem é guiado pelo Espírito não anda pela opinião dos outros, anda pela palavra. E a palavra diz: "Não temas, porque eu sou contigo." É essa promessa que te sustenta. E mesmo que o medo tente voltar amanhã, ele já sabe que não encontrará mais espaço, porque agora quem domina seu interior é a fé, uma fé viva, uma fé corajosa, uma fé que não depende de resultados, mas que se move porque confia no Deus que prometeu. Declare isso agora com convicção: "Senhor, que a minha fé fale mais alto que o meu medo, que as tuas promessas sejam maiores do que minhas dúvidas, que a tua presença silencie toda voz que tenta me afastar do teu caminho." O milagre começa quando você escolhe continuar. A maioria desiste pouco antes do milagre, não porque Deus falhou, mas porque o coração cansou. Cansou de esperar, de crer sem ver, de andar sem garantias. Mas é exatamente aí, quando você escolhe continuar, que algo invisível começa a se mover ao seu favor. Não existe avanço sem persistência, não existe colheita sem insistência. E não existe resposta sem fidelidade no processo. Deus não se impressiona com o impulso de quem começa bem. Ele honra quem permanece mesmo quando não há aplauso, mesmo quando tudo diz para parar. Pode parecer que nada está mudando, que o céu está em silêncio, que as promessas ficaram distantes. Mas aos olhos de Deus, cada passo seu, mesmo trêmulo, é um ato de fé que constrói o impossível. E o milagre não começa com a manifestação. Ele começa com a decisão. Quando você decide continuar, orando, confiando, obedecendo, algo quebra no invisível. As resistências cedem, o tempo se alinha e a intervenção divina encontra espaço. Porque Deus não é limitado pelo que você sente. Ele age a partir da sua posição. Hoje, escolha continuar. Não porque tudo está fácil, mas porque você sabe que parar aqui seria mais doloroso do que avançar em fé. Continue, mesmo cansado. Continue, mesmo sem entender. Continue, porque quem caminha com Deus nunca termina onde começou. O milagre está em movimento. Ele já começou dentro de você. E a prova disso é que, mesmo em meio às lutas, você está aqui, orando, crendo, lutando para não perder a esperança. E isso é sinal de que o céu ainda está te sustentando. Declare com firmeza: Senhor, eu decido continuar. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Porque sei que no tempo certo, o teu milagre vai se manifestar. A oração que sela o dia e reorienta o caminho. Agora que a sua alma foi alimentada e o seu espírito alinhado, é hora de selar este momento com uma oração que não apenas encerra, mas consagra. Porque o que foi orado aqui não termina com palavras, isso continua no seu caminhar. É direção plantada, fé ativada e paz liberada sobre o seu dia. Que tudo o que foi dito até aqui se transforme em frutos. Que a presença de Deus acompanhe você em cada escolha, em cada conversa, em cada pensamento.
Que este não seja só mais um vídeo que você ouviu, mas um divisor de águas, um marco espiritual que determina um novo tempo. Ore assim, com o coração aberto e consciência plena. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que me preocupa. Eu consagro este dia ao Teu querer. Peço que os meus passos estejam firmes na Tua palavra, que a minha mente esteja protegida pela Tua verdade e que o meu coração esteja cheio da Tua paz. Livra-me de atalhos, distrações, de tudo o que tenta roubar a minha fé, que eu não ande por impulso, mas por convicção, que eu não reaja com medo, mas que eu haja com sabedoria, que em tudo eu Te reconheça e que o Teu Espírito seja o meu guia invisível, porém presente em cada decisão. Agora respire fundo, silencie sua alma e perceba, algo mudou. Porque quando você ora com fé, nada permanece igual, nem dentro, nem fora. Que essa oração te acompanhe hoje como um lembrete constante de que Deus já foi à sua frente. E onde Ele vai, não há espaço para confusão, medo ou dúvida. Você foi guiado, você foi visitado e agora você está pronto. Você não chegou até aqui à toa. O céu te trouxe, Deus te chamou. E agora, depois de tudo o que foi liberado neste momento de oração, você não sai como entrou. Há um peso espiritual que foi quebrado, há clareza onde antes havia confusão, há descanso onde havia ansiedade. A partir de agora, você carrega algo novo. A direção não virá apenas por palavras, mas por sensações espirituais que vão te guiar ao longo do dia. Você vai perceber, vai saber. Porque a presença que te visitou aqui vai continuar com você. Então caminhe, com firmeza, com leveza, com paz. Você não está mais sozinho. E o que parecia perdido agora faz parte de um plano perfeito. Que o Senhor te acompanhe, que o Espírito te inspire. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.